Vou falar hoje sobre um menino muito especial, um menino que foi muito amado por seu pai e sua mãe. Ali mais ou menos na faixa dos 12 anos, 10, 12 anos, ele perdeu sua mãe e foi criado assim de uma forma muito especial pelo pai. O pai o preenchia de uma forma tão carinhosa que a falta da mãe o incomodou, mas não o levou a ponto assim de uma ansiedade ou de uma depressão, não. Tamanho é o carinho do pai por ele. Ele tinha vários irmãos, muitos irmãos. Só que ele era diferente. Ele era uma pessoa assim, que nessa idade, já ainda um meninozinho, ele tinha assim sonhos. E os sonhos dele eram sonhos assim, de uma grandiosidade, de uma majestade, eram sonhos assim de ele sempre vitorioso, ele sempre sendo diferenciado, né, dos demais. Ele tinha esses sonhos e ele contava por inocência, ele contava esses sonhos para os irmãos. Só que mais ainda os irmãos ficavam com inveja dele, com ciúmes dele, porque os irmãos também o viam diferente, sabia que ele era diferente. E, e assim esse menino foi crescendo e ele teve assim sonhos muito profundos. E quando ele contava, eu já falei, o que causava essa inveja, né? Essa separação dele com os irmãos. E o pai, nessa época, fazia uma túnica para ele. Uma túnica era uma veste especial para esse menino que ele tanto amava. Porque esse menino ele fazia a diferença dos demais. Ele era diferente, o comportamento diferente, era obediente, era um menino que honrava os pais, era um menino que honrava os irmãos. Ele era diferente dos demais. E nisso, os irmãos, como ele era o mais novo, os irmãos saíam para trabalhar, para ajudar o pai na lida. Os irmãos saíam para colher, para comprar o alimento para dentro de casa. E houve uma época que esses irmãos saíram para trabalhar e o pai, meio preocupado, sem saber como eles estavam, se estava tudo bem, mandou esse menino ir lá, vá lá e ver como os seus irmãos estão. E ele foi vestido dessa túnica que o pai tinha dado, tinha presenteado para ele. O pai que tinha feito, falou, essa túnica é para você. Aí o presenteou ali e ele foi levar aquele, e falou assim, você vai levar um alimento para seus irmãos. Vai que seus irmãos estão com fome, passando dificuldade, a busca, né, do alimento para dentro de casa. E ele foi todo alegre, todo sorridente para encontrar com esses irmãos. Só que quando os irmãos o viram de longe, que o avistaram, que viram que ele vinha de lá com a túnica especial, com a túnica que o pai lhe dera, mais raiva, mais inveja causou naqueles irmãos. E eles falaram assim, é hoje que nós vamos pegá-lo, é hoje que nós vamos acabar com ele hoje. Porque a inveja, ela te leva a decisões terríveis. A inveja, ela nos leva a decisões que muitas vezes nós, sem ela, sem essa inveja, não teríamos coragem de praticar, de falar. E foi assim que aconteceu. A inveja foi tamanha ali entre aqueles irmãos que quando esse menino chegou, eles pegaram esse menino, eles arrancaram a roupa desse menino, aquela veste tão especial que o pai havia lhe dado,
e o jogaram em um poço que tinha ali na época, naquela região, né, naquela fazenda ali que eles estavam, tinha um poço de água, tinha um poço, só que o poço estava vazio, mas sempre dentro de um poço fica restando, né, a água da chuva, aquela lama, aquelas pedras ali, e foi ali que esses irmãos o jogaram. E houve uma ali que pensou melhor e falou: a gente não poderia ter feito isso, ele é nosso irmão. Mas os outros não, falaram: não, ele merece, ele se acha, ele fica contando sonhos, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo. Aí um falou assim: sabe o que nós vamos fazer? Para o nosso pai não sentir muito a falta dele e não se entristecer, não passar por um período difícil, um período até de depressão, de ansiedade, de angústia, de aflição, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar essa roupa que a gente rasgou, vamos matar um cordeiro, um animal, vamos passar o sangue nessa roupa e vamos levar para o nosso pai. Vamos dizer para ele que um leão veio e o matou. Olha bem a situação. E esse menino ali, dentro daquele buraco, dentro daquele poço, imagine a tristeza, imagine a angústia, a aflição que esse menino passou. Deve ter sofrido muito, deve ter sido muito angustiante para a vida dele. E estar ali, naquele poço escuro, vendo que foi os próprios irmãos que o jogaram ali, muito triste, muito triste. E antes de voltar ao pai, eles vinham passando uma caravana de pessoas, né? E eles falaram: ah, pronto, nós vamos vendê-lo a essa caravana. Já vamos falar para o nosso pai que um leão veio e o matou, então ele vai com essa caravana e nunca mais nós vamos vê-lo. E assim eles fizeram. Tiraram ele do poço e vendeu esse irmão. Aí ele foi com essa turma que ele não conhecia, né? Ele foi vendido pelos irmãos. Houve ali uma negociação da vida dele, que para ele os irmãos era a coisa mais preciosa que ele tinha depois do pai, e esses irmãos fizeram isso com ele. Então esse menino, esse rapazinho, ele tinha tudo para ser o quê? Revoltado, ele tinha tudo para falar assim: eles vão me pagar, eu vou retribuir, eu vou fazer da mesma forma que eles fizeram comigo. Mas esse menino, ele foi. Por quê? Ele guardava no seu coração uma esperança. Ele tinha uma esperança. Ele não esquecia dos sonhos que ele tinha. Ele tinha, ele tinha esperança no coração dele, que tudo ia dar certo. E ele foi com essa turma, e lá nesse lugar, ele era tão amoroso com as pessoas, ele era tão inteligente, ele era um menino, assim, como eu já disse, tão especial com as pessoas, que logo ele arrumou um bom emprego, ele foi trabalhar num lugar muito, muito chique, um lugar assim, onde o patrão dele era uma pessoa grande, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitas riquezas, e ele foi trabalhar ali naquele lugar. E nesse lugar ele sofreu mais um golpe. Ele sofreu mais uma situação muito difícil ali. Ele foi traído por uma pessoa. Uma pessoa disse para esse patrão dele, para esse chefe, que ele tinha transgredido uma lei, que ele tinha abusado de uma lei, que ele tinha negligenciado com o patrão. E era algo muito ruim. Era algo assim, até mesmo imperdoável para aquele rei, para aquela pessoa que era grande, aquele patrão. E assim ele foi despedido. Ele foi despedido ali como um rapaz mau, um rapaz que ele negligenciou o patrão, uma pessoa que fez algo muito feio, algo difícil de se aceitar, mas mesmo assim ele foi. Então foi mais um golpe na vida daquele menino, daquele jovem menino. E dali ele foi para a prisão.
Aquilo foi algo assim tão sério que ele foi para a prisão, ele foi aprisionado. E nessa prisão ele conheceu duas pessoas que também tinham trabalhado para esse mesmo patrão, esse mesmo chefe. E nessa prisão, ele falou com esses dois assim: ó, quando vocês voltarem, se vocês voltarem a trabalhar primeiro do que eu, se vocês voltarem para lá, para se o chefe perdoar vocês e vocês voltarem para lá, lembrem de mim. Fala de que eu não fiz aquilo, que foi uma armação para minha vida. Falem de mim, falem quem eu sou. E ele ali na prisão, ele era amoroso com todo mundo também, porque ele tinha ido para lá injustiçado, tinham feito mais uma injustiça com a vida dele. E assim aconteceu. Eles voltaram. Um voltou e se esqueceu dele e acabou até trazendo um problema difícil para ele depois, mas um se lembrou dele, demorou para se lembrar, mas se lembrou dele e falou com o chefe assim: olha, você se lembra daquele rapaz que trabalhou aqui? Você se lembra como ele era atencioso, como ele cuidava bem das suas coisas, como ele cuidava bem aqui do trabalho, do ambiente, do trabalho, como ele era um bom colaborador, como ele fazia as coisas tudo certinho. E o chefe, eu me lembro, mas houve algo que foi muito difícil que ele fez. Ele falou: não, ele não fez, não, ele não fez. E traga ele de volta, traga ele de volta. E assim, esse chefe maior, ele fez isso. Tirou ele da prisão e trouxe-o para ficar ali novamente, naquele ambiente de trabalho. E ele começou a servir o patrão, e o patrão começou a gostar muito dele. Ele era tão bom em matemática, em questões financeiras, que ele começou a organizar aquela terra, aquela fazenda, e tudo que ele fazia trazia lucros para esse patrão, tudo crescia, tudo que ele fazia crescia. E ele ali, naquele lugar, ele pôde restituir, ele pôde mudar a sua história ali. Por quê? Ele não se revoltou, ele não foi uma pessoa que foi para as ruas, ele não foi, ele não ficou assim traumatizado com aquilo, ele não entrou em uma depressão profunda, ele não ficou ansioso. Não, pelo contrário, ele falou assim: não, eu posso mudar a minha história, eu posso ressignificar a minha história. Aquilo que fizeram comigo, eu posso mudar se eu quiser, eu posso mudar. E ele quis mudar. Ele quis mudar a história dele. E o que ele fez ali? Ele crescia ali dentro daquele trabalho, naquele ambiente ali. Tudo que ele plantava, ele colhia em fartura, em o dobro. Ele era uma pessoa que ficou sendo conhecido como um bom matemático, que conhecia os números, que tudo que ele fazia dava lucro. Então, assim, ele foi muito amado ali dentro daquele lugar e ele cresceu. Ele cresceu de tal forma que ele se tornou o governador daquele lugar. Pensem aí, um menino que foi desprezado pelos seus irmãos, um menino que foi jogado em um poço, que passou medo, que passou vergonha, que foi caluniado, um menino que foi desprezado, agora, diante de tantas coisas, que foi preso, que foi caluniado. Agora esse menino muda a história dele. Ele consegue transformar a história dele. Aquilo que ele passou, ele processou de tal forma na sua mente, a mentezinha dele ali, que era uma mente boa, era uma mente sadia, era uma mente que não pegava o problema e remoía, sabe? Fazia ali, comia e ficava remoendo aquela situação, não. Ele sabia degustar aquilo, engolir e falava: não, eu vou mudar a minha história, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual fizeram comigo, eu vou fazer diferente. E assim ele se tornou governador daquele lugar. E certo dia houve uma fome na terra do seu pai.
uma terra, e pensa nesse pai que achou, que achava que esse filho tinha morrido, que um animal o tinha comido, e estava ali naquele sofrimento todo de aonde está meu filho amado, esse pai ali, e houve fome nesse lugar, e esses irmãos tiveram que ir na terra dele, na terra desse irmão que eles tinham lançado fora, que eles tinham abandonado, que eles tinham maltratado. Eles voltaram lá. E quando eles voltaram lá, eles tiveram, depois de várias etapas, de várias ressignificações ali com esses irmãos dele, porque os irmãos não o conheceram, porque agora ele era um governador, ele era uma pessoa totalmente importante naquele lugar. Os irmãos não iam reconhecê-lo. E tinha se passado tantos anos, eles não reconheceram esse irmão, mas o irmão os reconheceu. E esse irmão, ao invés de retribuir da mesma forma, esse irmão mudou a história também dos seus irmãos. Esse irmão pegou esse jovem homem agora, esse homem, né? Ele pegou esses irmãos dele e abraçou e acolheu e deu o alimento que eles precisavam, mandou eles levar esse alimento para o pai. Ele se fez conhecido pelos seus irmãos. E que vergonha para esses irmãos, né? Que vergonha quando você maltrata uma pessoa, quando você difama uma pessoa e lá na frente você descobre que aquela pessoa não era aquilo que você imaginou, ou não era aquilo que você proferiu para os outros que ele era. Então ele fez essa história dele mudar. Ele conseguiu reprocessar tudo isso. Ele conseguiu ressignificar a história dele e transformá-la em algo melhor, algo que edificou, algo que transformou não só a vida dele, mas a vida de toda a sua família. Ele não ficou pensando no que ele passou. Ele sentiu o sofrimento. O sofrimento, ele é sentido e é para sentir a nossa dor, mas ela não é para permanecer doída em nós. Não é uma dor que é para a vida toda, não é. É uma dor que você sente, mas depois ela passa. As lembranças ficam. Você vai lembrar da situação, mas você não vai lembrar da situação de forma dolorosa, de forma rancorosa, de forma assim, esmagadora, sabe? Não. Você vai lembrar de algo que você viveu e que você conseguiu mudar a história que te colocaram para você viver, você conseguiu mudar, ele conseguiu mudar. Então é isso que importou para a vida daquele homem, que hoje homem, que menino de jovem se tornou um homem, mas um homem honrado, um homem que honrou a sua família. E que alegria para esse pai saber que esse filho estava vivo e que hoje ele era um governador, que ele era uma pessoa tão importante naquele, naquele estado que ele vivia, né? Naquele lugar que ele vivia, naquela cidade que ele morava, o quanto que esse homem era importante, porque esse homem mudou a história dele. Esse homem não ficou moendo situações complicadas na mente. Eu vou vingar, eu vou fazer igual, eu não vou mudar, eu não vou conseguir ser ninguém na minha vida. Ele não ficou fazendo isso. Tudo que ele sofreu, todo o trauma que ele viveu, toda a situação que ele passou, ele conseguiu mudar, ele conseguiu transformar, porque ele quis fazer diferente e ele conseguiu fazer diferente. Que possamos aprender com essa história que tudo na nossa vida tem um fundamento, tudo na nossa vida tem um querer por trás, tem um mudar por trás, porque tem histórias que não é para mudar só o outro, mas é para mim mudar, é para que eu mude, porque eu mudando, eu vou conseguir mudar o outro, porque eu mudando, eu transformando, eu ressignificando a minha história, com certeza eu vou mudar a história do outro. Que Deus nos abençoe.